Ok, estamos de volta agora em definitivo com mais uma edição do Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Boa noite para você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco e também você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, de Capixaba, Praça de Castro, parte de Acrelândia e Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas você pode nos prestigiar, pode nos assistir pela NET HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net e também pelo YouTube. Deputado Luiz Tchê, seja bem-vindo ao programa, muito boa noite, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Muniz, meu boa noite, agradecer aí ao Márcio aí que me convidou para a gente poder estar aqui, é um privilégio estar com o Osmir e com o Narciso, né? Sempre a política que eles lembram desde Jânio Quadros para cá, então é interessante a gente trocar ideia, né, para a gente poder falar da política. O Narciso é que lembra disso, tá? É o Narciso, então vamos ficar com o Narciso. Quero que o nosso chargista, ele capricha aí no desenho aí para não ter problema, né, futuro. Mas assim, sempre é um privilégio estar aqui mesmo, acompanhado dos meninos que trabalham com a gente aí, que cuidam das nossas redes sociais, da nossa assessoria, né, e agradecer aí o convite. Osmir Lima, seja bem-vindo mais uma vez, que bom estar Obrigado. contigo aqui na bancada. Doutor Narciso, boa noite. Pessoal, antes do Narciso dar a boa noite dele, foi você que lançou esse negócio da pré-candidatura, a pré-candidatura da presidência, Não. mas depois vamos discutir isso. Isso, depois. Aliás, se o deputado não quiser falar disso também, não tem problema. O assunto principal não é esse, né? Fique à vontade, então, para fazer a primeira pergunta para o nosso convidado especial. Eu faço apenas uma pergunta muito simples. Você acha que Leonel Brizola se remoeu no túmulo em saber que o PDT fez a maioria dos deputados estaduais da Assembleia do Acre? Com certeza. Meu ídolo, né, político é o Leonel Brizola, né? Então eu tenho tentado assim, copiar muita coisa que ele deixou, o legado que ele deixou. Com certeza absoluta, o Acre, quando o Leonel Brizola fundou o PDT, foi um dos primeiros estados, inclusive ajudou nessa construção. Então, com certeza absoluta, ele está muito feliz lá, sabendo que o projeto que nós desenvolvemos para o estado ele vai dar certo. Meu amigo Tchê ficou, né? Ele ficou. Tchê, qual é o seu sobrenome? Rapaz, meu nome é José Luiz Schaeffer. Filho de alemão. Interessante. Alemão com italiano. Você parece uma pessoa sem sobrenome, né? Pois, Schaeffer, o seu partido tomou uma posição nessa eleição agora de segundo turno para presidente da República de apoiar o Lula. O que me espantou foi o candidato de vocês a presidente da República, o Ciro Gomes. Ele falou mal dos dois candidatos, falou mal do Bolsonaro e falou mal do Lula. Mas ele falou muito mais mal do Lula. Na reta final, principalmente. Principalmente. E agora, ele faz uma declaração de apoio. Coisa da política, não sei se é bem coisa da política, será? É coisa da política mesmo. É. Agora eu pergunto para você, como é que fica a posição do PDT no Acre? Olha, Osmir, a primeira, assim, o que nos deixa, assim, triste mesmo o PDT, o Ciro era o candidato que tinha proposta para o Brasil, né? Ele tinha um projeto de desenvolvimento para o país. E a gente acabou ficando nessa polarização, né? Quando polariza, ficou entre Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, enfim. E como aconteceu aqui no estado também, ele acabou polarizando, ficando entre Gladson e Jorge Viana. Eu estava viajando, estava fora do estado, né, quando foi tomada essa decisão, inclusive o que me chamou muita atenção é que a gente agora é 12 mais 1, né? É o quê? A gente é 12 mais 1, né? E aqui a gente vem conversando, devemos reunir o partido acho que até amanhã ou depois, para a gente poder tomar essa decisão, né? Mas a Nacional tomou a decisão, o que cabe a nós, né? Nós temos muita dificuldade com isso, nós tivemos muito voto hoje que são votos bolsonaristas. No estado, 70% do eleitorado é bolsonarista, né? E você aí no primeiro turno, a maior parte do PDT esteve com o Gladson e o Bolsonaro, né? Nós tivemos com o Gladson e com o nosso Ciro Gomes. Com o Ciro Gomes, exato. Com o Ciro Gomes. Só para um detalhe aí, há uma recomendação
ou uma orientação em nível nacional? Não, o PDT tomou uma posição de apoio ao presidente Lula, né? Então não é... Não, eu acho, em princípio, que o Che é um vitorioso e quer completar a vitória. Quer dizer, ele apoiou o governador Gladson, que foi eleito, a bancada eleita foi a maior na Assembleia Legislativa. Maior bancada. E, por enquanto, o partido dele está apoiando o candidato com maior perspectiva. Eu aqui não estou a dizer que a eleição para presidente está definida. Nunca escrevi dizendo isto. Apenas continuo dizendo que até então o candidato Lula é o favorito, não o vencedor. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, no poder, dispõe de muitos instrumentos para mexer nesse placar. Daí está aí talvez a razão da pergunta do Osmi e que eu volto a insistir. Você continua em cima do muro ou se seu partido lhe comunicar, porque eu vi do presidente do seu partido que ia cobrar de todos os diretórios regionais Posição. a posição. Eu sempre fui partidário, né? Eu sempre fui pedetista, então eu tenho que seguir a orientação do partido. Logicamente, o que nós temos que conversar com a nossa militância, as pessoas que nos apoiam para tomar essa decisão. Como é que a gente vai de 12 mais 1, né? Ou como é que a gente vai ficar? Porque decisão partidária tem que ser cumprida. Ainda mais eu que sou um defensor de partido. Com certeza, até amanhã, o sábado, a gente tem essa decisão tomada aí. Eu sei que as pessoas também estão procurando muito para a gente Você não tem resolver. obrigação de saber, mas de qualquer maneira, eventualmente pode saber. Quantos deputados federais o PDT fez? Tem 17. Fez 17 17. agora. Nós perdemos 2 deputados federais. Nós Quer tínhamos dizer, 19, caiu para 17. caiu para Vocês fizeram mais deputado do que o PSDB? Mais que o PSDB. Mais interessante. Ô, Tia, só para completar essa parte E aí. só um minutinho. E Senado? Senador, não fizemos. Não fizeram nenhum. Igual o PSDB também. Não fez nenhum. Viu, Tia, só para amarrar esse ponto aí para a gente avançar. Na semana que vem, o governador e outros partidos que ajudaram a reelegê-lo vão às ruas pedir voto para a reeleição do presidente Bolsonaro, exceto o PSDB, que já anunciou que não vai, que vai apoiar o ex-presidente Lula. O PDT vai às ruas também ou vai ficar só nesse apoio? Não, a gente segue a orientação nacional, mas não vamos... Seria muito difícil, né, para a gente poder ir às ruas se o PDT tomou uma decisão. Como é que a gente vai fazer? Vamos contrariar o partido? Não. Acho que a decisão foi dada, a decisão tem que ser cumprida. Agora, vamos ver lá, a urna é... Você colocou aí o PSDB. O PSDB já deixou bem claro que não vai... Mas quem deixou bem claro? A direção nacional, a direção regional. Não. Sim, Não, senhor. sim. Eu sou membro do PSDB. Então já estão lhe o traindo. mano- aí. Mas isso é típico do PSDB, não é novidade. O presidente do PSDB aqui é o Correinha, Correinha, que faz parte da equipe do governo, Sim. Gladys Cameli. exatamente. Então daí... Mas isso, não não é normal, é normal no PSDB isso. Não, você mas não ele soube. teria me dito, eu conversei com ele inclusive ontem, ele teria dito isso. Eu acho que não. Eu conversei com o Correinha, mas eu também não sei. Mas o que eu queria deixar claro é assim. Eu acho que o PDT, em nível nacional, ele cometeu alguns erros e precisa ser corrigido. Eu tenho um apreço muito grande pelo meu presidente Lupe, um camarada, ele, pelo Manuel Dias, enfim. Mas o planejamento, na minha avaliação, ele está equivocado. Primeiro, investir em candidaturas de governo e Senado que não vão a lugar nenhum. Sabendo que o fundo eleitoral, ele passa pelas bancadas federais. Então, deveriam investir muito mais nas bancadas federais para ter um projeto de curto prazo, talvez de 4 anos, 8 anos, para a gente ter uma candidatura sólida a governo. Os partidos precisam, por exemplo, o PDT é um partido que, aqui no estado, nós temos alguns municípios ainda que não tem executiva municipal. Então, imagina no Brasil todo, como é que a gente quer disputar uma eleição presidencial se a gente não está afincado nos 4 cantos desse país? Então, a gente precisa fazer uma avaliação como nós fizemos aqui no estado. Eu vou falando um pouquinho daqui, porque isso aqui que está acontecendo com o PDT não foi uma coisa que aconteceu ao mero prazer.
Isso aí, Narciso, 2018, nós tomamos uma decisão, quando eu estava sem mandato, de construção partidária. Contratei uma empresa de Brasília para a gente fazer um planejamento estratégico. Como é que a gente poderia avançar e ganhar as eleições para governar o Estado? Como que a gente poderia fazer? A empresa veio, trabalhamos, discutimos, chamamos pessoas. Começou em 2018 e a gente fez um planejamento assim, seria PDT mais 12 anos. Por que o 12? Porque o 12 é o número do meu partido e mais ou menos era o tempo que eu queria. Talvez seria assim, na condição de deixar um legado para a sociedade daquilo que ela me deu, que eu tenho muita gratidão, que foram os mandatos que muitas vezes dentro da Assembleia tu não consegue realizar e fica muito aquém daquilo que você gostaria de fazer. Então eu entendo, aí começamos isso e em 2020 veio a primeira surpresa nossa, porque nós saímos de 0 prefeito para 3 prefeitos no estado, né, e saímos de 0 vereador da capital por 3 vereadores na capital, inclusive com a nominata mais votada foi a nossa. Nós perdemos para o PSB por causa da legenda, mas nominalmente foi o partido mais votado. E aí começa a nos dar um sentimento dizendo assim, nós estamos no caminho certo. E por sinal, essa candidata a quem você se refere, que é a Socorro? Socorro Nery? Não, a deputada federal, a deputada estadual que se elegeu do seu partido. Michele Mello. A Michele Mello, na minha impressão, como também imaginava em relação à filha do Wagner Salles, foram boas sementes plantadas no terreno da política criana. Narciso, eu digo o seguinte, só um Você fez uma análise correta, corretíssimo. Porque, de acordo com a legislação eleitoral que nós temos hoje no país, o investimento tem que ser feito mesmo em deputado federal. Porque é a partir de deputado federal que se tem o fundo partidário, o fundo eleitoral e tempo de televisão. Com certeza. A contagem é feita em cima do deputado, não é feita em cima de senador nem de governador. Você sabia, Osmir, que eu estava lendo ontem, 15 partidos não conseguiram a cláusula de barreira e não terão mais direito ao fundo partidário e nem o tempo de o que é ótimo, aqui, o que é exemplo, muito bom. Não, para mim foi o resultado positivo dessa Não, eu também eleições. concordo. Olha a Assembleia, o exemplo. Nós tínhamos na legislatura passada 17 partidos, hoje nós temos 11. 11 só. Diminuiu. Exato. 11, claro, vai diminuir. E a tendência Não, é em diminuir mais federal ainda. só elegeram 3 partidos. 3 partidos. Estrategicamente deu certo para eles. Né? Mas assim, Narciso, nós temos hoje lá no PDT, eu tenho um privilégio de ter assim uma juventude muito atuante. Tem muito jovem bem preparado no partido. Por exemplo, nós temos agora o James Dolacem vai assumir a vaga que é da Michele Mello. Mas o primeiro suplente agora... A Michele Mello vai para estadual. Foi sim, eleito. Sim. E o primeiro suplente nosso é um jovem de 25 anos, o Richard Brilhante, que chegou a ter 2.000 votos. E ficou fora, né? Teve muito mais votos que outros, mas acabou ficando fora. Então, a gente vem fazendo um trabalho, e esse trabalho que aconteceu agora, nessa eleição dos 4, nós tínhamos o partido, tinha certeza que a gente ia eleger 4, e brigava pelo 1/5. A gente tinha certeza disso. Nós tivemos alguns erros, cometemos, né? A chapa não ficou completa, a nominata ficou com 3 pessoas a menos, talvez a gente tivesse colocado mais, teria dado mais certo. Outros que a gente imaginava que teriam uma boa votação, talvez não tiveram como foi, né? A perspectiva da votação da própria Michele, do próprio Pedro Longo, era uma expectativa que nós tínhamos do partido de ter uma votação de 10.000 votos. A gente contava muito com isso. Mas, enfim, o planejamento está dando certo. Então, agora, para 2026, com certeza absoluta, o partido tem que dobrar o número de prefeituras e dobrar o número de vereadores para que 2026 a gente já lance um candidato a governo. Agora, qual é a razão que você, na sua avaliação, de não ter elegido nenhum deputado federal? Dá só um pouquinho, o senhor responde daqui a pouquinho, tá? Vamos bom. ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco.
Osmir, você é muito claro e objetivo, refaça a pergunta só para... Não, quais as Deputado. razões, quais os motivos do partido não ter elegido nenhum deputado federal? Aí. Foi isso que eu perguntei. Rapaz, a questão do calendário eleitoral, que até o dia 2 fica as filiações partidárias, até esse período nós tínhamos uma nominata pronta para deputado federal, que era a candidatura da Michele Mello para federal, a candidatura do Renan Bitts federal, a candidatura do Jesus Sérgio, uma reeleição, aí o Orleils Cameli, que é o Zico Cameli, e tranquilamente, se a gente tivesse mantido isso, a gente teria eleito de 1 a 2 deputados federais. Teria. Quando a Michele sai da disputa e vem para a estadual, ela nos deixou um problema, porque você filiar a mulher e você ter quadro de mulheres com a votação que ela teria que ser expressiva, nos deixou numa situação difícil. E acabou que depois o Renan Bitts também foi guindado a ser suplente de senador e a gente ficou com uma chapa muito frágil, um nominato muito frágil. E não Perfeito. despontou o Jesus que a gente imaginava que Mas podia vocês despontar. conseguiram completar os 9, né? Conseguimos. Conseguiram, inclusive as mulheres. É. As três. Os três. Porque você sabe que a Revolução golpeou Brizola tomando a sigla PTB, porque, na realidade, a história política de Brizola, de Jango e Companhia Limitada era no PTB. PTB. Aí, Ivete Vargas e Golberindo Cúmpito e Silva. a Ivete Vargas toma de assalto, Assalto. com apoio da Revolução, a sigla, e ele criou o PDT. E de lá para cá, o PDT tem mantido uma coerência política que deveria existir em todos os partidos políticos. Eu estou aqui com um livro que é uma beleza de livro, A Ética da Malandragem. Beleza de Lúcio livro Vaz, com hein? esse título? A ética, contando. Tem deputado federal na Câmara, na nossa Câmara, que já passou por 11 partidos distintos. Osmi, ou nós acabamos com esta malandragem, ou nós não construímos um regime democrático que não seja baseado nos mesmos vícios que levou a todas as corrupções desde a nossa redemocratização. Porque o presidente eleito é preciso, e não venha com essa conversa de conquistar o apoio partidário. Ele é preciso comprar o apoio partidário em troca de cargos e muitas vezes em troca de ministério. O próprio Lupe, presidente do seu partido, foi ministro do governo Lula. Lula foi. Ciro foi ministro do governo Lula. O Manuel Dias também depois. foi Manuel ministro. Dias também. Então, o que nós temos, Osmi, que desta eleição, endurecendo mais as regras, proibindo, como aconteceu nas eleições municipais, coligação de qualquer natureza, e tirando essa meia sola que criaram, chamada federação partidária. também. Porque a federação partidária, ela foi uma sombra num avanço que havia sido dado Não, da mas, Narciso, eu prefiro outro modelo, eu, sinceramente. Se eu tivesse de instituir um modelo, não sei se você concorda, Tchê, é o voto distrital. Também. O Brasil ainda não está também em condições, não Preparado, sei. né? Acho que O não. parlamentarismo com voto distrital. Aí você resolveria muito das questões. Mas políticas. as duas sugestões que eu fiz Não, sim. não impede o voto Distrital. distrital, que também eu acho que é o voto que legitimiza a relação eleitor-eleito. Aproxima mais o eleitor do eleito. Essa questão, por exemplo, hoje o sistema nosso ele se confunde até um pouco com o parlamentarismo, porque quem controla o orçamento é o Não, isso é uma parlamento. vergonha. Não, isso aí é uma loucura. Isso aí é uma vergonha. O que aconteceu? Quando se pensava que ia acabar com as coligações, e depois realmente acabou com as coligações, nós do PDT nós fizemos 2 eleições anteriores a essa saindo sozinho.
já fazia o exercício de casa. Olha os resultados que está dando hoje. Enquanto uns estão patinando, a gente está conseguindo fazer. E olha, nós não temos cargo, vamos dizer assim, nós não temos um prefeito da capital, não temos um governador para atrair as pessoas para poder vir para o partido. Mas vocês fizeram alguma coligação nessa eleição agora? Não, não tem coligação. Não tem coligação? Não. Foi o PDT puro? Puro. Preparando os Não, quadros, belo exemplo. pensando nos quadros. Quem sabe seja este um exemplo, pelo menos para diminuir a quantidade de partidos que existe aqui no Acre nas próximas eleições nós tínhamos 6 candidatos a governadores, tchê. Isso é um absurdo. Na eleição de presidente da República, nós tivemos a palhaçada daquele padre que, faltando 10 dias para a eleição, lançou-se candidato a presidente da República. Então, que país é esse, Osmir? Doutor, 6 que participaram do debate, foram 7, na verdade. Hein? 6 participaram do debate, mas na verdade eram 7. Eram 7 candidatos. Mas deixa o padre em paz. Não. Disseram inventaram que é padre de Arraial. Eu acho sabia que a tinha presença figura. dele, que sirva de exemplo para a nossa justiça eleitoral, evitar que coisas daquela Mas, natureza Eu vou aconteçam. lembrar um caso. Eu fui a única vez que fui mesmo diretora foi na época do Tião, primeiro governo do Tião. Você foi secretário? Não, eu fui segundo secretário. Segundo secretário. Mas no início eu me lancei candidato a presidente. O que eu fiz? Eu fui conversar com o PT, eu fui conversar com o PMDB, eu fui conversar com os partidos. Aí eu já chamava o deputado. E eu quero dizer isso porque esses 2 dias agora eu fui conversar com os presidentes de partido. Olha, eu estou vindo aqui porque eu tenho uma pretensão, tenho 20 anos, eu conheço todas as Assembleias do Brasil, fui presidente dos deputados do Brasil por 2 vezes. Eu quero emprestar essa minha experiência para ir para o parlamento. Mas eu estou conversando com os presidentes de partido, com os partidos para depois chamar os deputados. Porque senão tu não valoriza os partidos. Sim. Porque dar discurso é uma coisa e fazer na prática é outra. Entendeu? Então, eu chego, por exemplo, chego lá e converso com os caras, não, mas aqui eu já ajeitei o fulano de tal do PDT, está tudo resolvido. Diz, como? Nosso partido lá, a gente toma decisão. Tomou a decisão, o partido encaminha aqui para a mesa, dizendo quem vai ser o candidato e o nome do candidato. O nome do candidato quem é? Ah, é Pedro Longo. Qual é o cargo? É segundo secretário. Pronto, esse aí é o que nós vamos apoiar. Então vai ser assim. Porque senão não adianta a gente estar falando em mudança, que se não for através dos partidos, senão não precisa ter partido. Então você, dizendo isso, é candidato a presidente da Assembleia Legislativa. Você sabe que já há um movimento do atual presidente, né, para indicar uma outra pessoa. O atual primeiro secretário, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Do PSDB. Eu toda a minha vida eu fui pautado muito para a seriedade, sabe, e você demonstrar. Olha, o PDT ele tem dado demonstrações de lealdade a este governo, como muitos partidos não fizeram. Inclusive nessa eleição agora, o PDT é o segundo maior partido. Né? Nós tivemos na eleição passada com a Socorro Neri, indicando o vice que foi a pedido do governador, que foi o Eduardo Ribeiro. Aí nós viemos para o governo, eu não votei no Gladys, meu candidato foi o Marcos na eleição passada, e quando a gente chegou no governo ele nos convidou logo em seguida para ser líder do governo. Inclusive eu vim aqui conversar com o Narciso, conversei com outras pessoas influentes da sociedade para poder entender um pouco se eu iria aceitar ou não. Fui lá, aceitei, fiquei 5 meses. Não me dei certo com o tal de Ribamar, porque nós não batíamos. E saí da liderança e continuei apoiando o governo, porque entendia que era o melhor governo. Ribamar era o chefe da Casa Civil? Era o chefe da Ribamar Casa Civil. Trindade. Hoje Tribunal de Contas, conselheiro. Hoje é conselheiro. O que acontece? Muitas votações que teve na Assembleia Legislativa, e votações difíceis, danada, tem prédio cercado, jogando ovo, aquela confusão toda, nós estamos lá, leal ao governador, para poder manter. E assim nós fizemos. A eleição agora, por exemplo, nós poderíamos, como segundo maior partido, dizer assim, nós queremos indicar o vice. Nós temos um quadro qualificado para isso. Não podemos indicar o Senado, ou o primeiro suplente, enfim, indicamos o primeiro suplente, depois recuamos a pedido, porque entendimos que Cruzeiro do Sul estava fora dessa indicação e precisava ter alguém lá de Cruzeiro do Sul. Recuamos de novo. Então, nós mostramos todo o tempo a lealdade ao governo, como eu mostrei lealdade ao presidente da Assembleia também quando fui líder e conversando com ele, discutindo com ele. Eu conversei com ele na terça-feira, ele me chamou lá dizendo que ele tinha a nominata pronta, e inclusive me convidou até para ser o vice e ofereceu outros espaços. E eu disse para ele que eu entendia que a proporcionalidade nos dá a garantia
de a gente disputar um cargo dentro da mesa diretora, como presidente. Proporcional, está na nossa Constituição. E eu não aceitaria que, por mais que eu tenha um apreço pelo Luiz Gonzaga, um colega, um cabo que eu gosto muito, mas ele é sozinho, ele é um deputado, nós somos 4 deputados. Então não tem O senhor esperava dele. obter do presidente apoio nesse sentido? Eu imaginei que o presidente poderia chamar o partido que tem mais deputados dentro da Assembleia, a maior bancada faria eu isso, né? E convidaria, diz, olha, eu não posso ser o candidato, mas gostaria de colocar o nome de vocês e tal. E aí o que eu disse para ele? Eu disse que ele teria que me explicar por que eu não posso, ou por que o PDT não pode. Não precisa ser eu, pode ser Michele, pode ser Chico Vigo, pode ser Pedro Longo. Por que nós não podemos indicar? Me explica o porquê que não podemos. Se tu não explicar, eu vou dizer para você que o PDT vai ter um candidato. Ô Tchê, você falou que a sua bancada, por ser majoritária, lhe garante o direito do seu partido de indicar o presidente da República. Eu Presidente da Assembleia. apenas gostaria de fazer uma correção. Por tradição. Você me lembra que uma vez... Tradição, não tem lei que Eu me lembro que, em uma determinada ocasião, Aldo Rabelo, que, por sinal, Foi candidato pelo PDT. foi candidato a A senador senador pelo pelo PDT, era de um partido que só tinha 9 deputados e presidiu Presidiu. a Câmara dos Deputados. Quer dizer, tradicionalmente tem se respeitado A a proporcionalidade. maioria, a bancada majoritária, a indicação do candidato a presidente da respectiva casa parlamentar. Eu tenho, na verdade, e aí a gente pode dar esses créditos aí ao governador, por ele não interferir nem do parlamento, nem no judiciário, nem no Ministério Público, em nada. Ele não interfere em nada. Eu acho que isso aí nos deixa muita leveza para a gente poder. Talvez essa é a maior conquista que ele tem de ser o fenômeno nas urnas que ele foi. Porque derrotou aqui um PT de 20 anos e agora tantos outros. Né? E eu tenho certeza que ele... derrotou todo o pessoal que o apoiou em 2018, com mandato. E eu tenho certeza que quando ele olhar para um cenário desses, ele pode dizer assim, mas olha, o PDT também não pode ficar fora, é um partido leal e tal, como é que a gente vai construir isso? Numa boa. Eu acho que dá para a gente fazer, Deputado, tem construção para isso. Se o presidente não voltar atrás, aí o senhor mantém o seu nome na disputa? O nome do PDT. O PDT, se não voltar atrás, não tiver consenso, a gente vai para disputa. E faz muito tempo que não tem disputa. Eu acho que é importante ter disputa. Você acha melhor, mais... É para disputa, nós temos que ir para disputa, Salutar. mas quem vai votar são quem tem mandato. Agora, porque as forças que estão por trás, eles não têm voto, eles só estão tentando articular, mas o voto está lá dentro. Então vamos ter que mostrar melhor a proposta, o que nós queremos fazer, qual é o projeto que nós temos para a Assembleia, o que a gente pode melhorar para a sociedade. Eu, por exemplo, acho que a Assembleia está na hora de construir um prédio novo em outro lugar, mais amplo, mais espaço para a população. Sim. Nós queremos transformar, por exemplo, a escola do Legislativo numa universidade, preparar nossos jovens para o futuro, a questão mais tecnológica, e eu dou um exemplo, nós estamos falando em agronegócio, as máquinas que vêm, a ceifa que vem, ela vem tudo com tecnologia. Aí tu tem que trazer o operador de fora, porque nós não preparamos ninguém. Eu estou dando um exemplo muito simples. Então, por que não? E agora como é que tu vai fazer a universidade? Mas lá no Ceará tem a universidade, e por isso que eu queria emprestar o meu nome para poder, é a experiência que nós temos de a gente poder construir. Então, tem tantas outras coisas, nós podemos, por exemplo, tem um projeto de resolução aprovado lá de nossa autoria, inclusive, que é o PROCON Legislativo. E até hoje não foi instalado. Nós vamos instalar o PROCON Legislativo. Por que não? É uma prerrogativa nossa também, inclusive. E essa, inclusive, universidade que você está falando, ela poderia ser de formação de tecnólogos. Tecnólogos, muito tecnólogos. Olha, que é uma duração menor, 2 anos e tal, e você só se prepara para aquele assunto. Nós precisamos trazer a Assembleia mais perto para o povo. Hoje, eu conversando lá, a gente idealizando as coisas. Por que você não pode ir, por exemplo, para todos os municípios do Acre, a ideia é chamar a Rota 22? A gente está pensando, nós temos que sonhar, se nós não sonhar, a gente não chega. Não dá para ir em Assis Brasil de manhã para voltar de tarde. Você tem que ir para o município, a Assembleia tem que ir atrás das pessoas, perto das pessoas. E o exemplo é do partido. Porque se você olhar agora, todos os partidos políticos que tiveram com as suas, vamos dizer assim, com a sede aberta, balançando bandeira e tudo, a maioria está fechada. Mas se você passar na Getúlio Vargas, o PDT está com a porta aberta. É obrigado. Seu Brizola dizia, o PDT tem que ter raiz, tem que estar no chão. Com isso, o que nós identificamos? Vamos fazer o seguinte, o senhor conclui depois, tá bom? Identificou o quê? Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutinhos só. Continue com a gente.
Voltamos com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Enquanto o Márcio mostra aí a imagem do Daniel Cabral, registramos aqui a presença da Amanda, da Têmeres, do Diego e do Albert, que são parte integrante da assessoria do deputado Luiz Tchê. Deputado, fique à vontade, então, para concluir o seu raciocínio, que eu tive que chamar por causa do O que eu estava colocando aqui é o que a sociedade está esperando. Então, eu falei dos partidos, que estava tudo aberto, tal, nós estamos na Getúlio Vargas, mas o PDT, até o final do ano, ele vai fechar a sua sede na Getúlio Vargas e nós vamos para a periferia, nós vamos perto de onde é que estão as pessoas. Nós vamos abrir quatro Casa 12, nesse sentido, um em cada ponto da cidade. Ótimo. Porque não adianta, Narciso, se a gente quer governar, não adianta eu ficar aqui esperando alguém chegar na minha sede, não. Nós temos que ir onde o povo está. E o povo é sábio, as coisas acontecem. Eu dou um exemplo. Nós temos emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, que graças ao governador Gladys, que vem do parlamento e entende isso, como é importante, e nossa emenda vai de R$1 milhão. E nós criamos uma escola dentro da ANAC, Agência de Negócios do Acre, uma escola que a gente deu o nome de empreendedorismo no ano passado, e nesse ano nós alocamos recursos. Eu fui lá no ramal Limeira, ali dá 100 quilômetros daqui lá, pôs Capixaba, entra quase na beira do rio. E eu conversando lá com as pessoas, o que é que eu posso fazer e o que o meu mandato pode ajudar. Os caras, nós queremos um curso aqui de brucelose, fascinador para aplicar a brucelose. Aí eu digo, mas tem isso. Vim aqui no IDAF, contratei o IDAF, a escola fez todo o trabalho, comprou as pistolas e vamos fazer o curso. Nós tínhamos um vacinador na Capixaba, hoje nós temos 20. Facilita a vida das pessoas que estão lá. Então, com isso, deu para entender o seguinte, a gente precisa estar perto das pessoas para saber qual é o problema que tem, que às vezes o problema é bem simples e fácil de resolver. Nesse dia, as mulheres que estavam lá também queriam um curso para elas. E foi o curso de corte e costura, demos sorte, porque lá tinha uma senhora que já costurava, então ficou mais fácil de ensinar, e nós conseguimos as máquinas. Então foi 20 pessoas, ou 30, uma coisa nesse sentido, 30, né? E entregamos para elas depois do curso a máquina, porque não adianta tu dar o curso para as pessoas e não dar o instrumento para elas poderem trabalhar. Eu digo isso, se a gente conseguir fazer isso, o PDT vai fazer isso com certeza absoluta, a gente vai chegar a 2026 disputar a eleição, mas o projeto é 2030. Para governar esse estado, mas 2026 a gente já vai dar uma arrancada bacana. Ô, Tchê, você está fazendo projeto a médio e longo prazo. Ô, Tchê. Muito bem. Eu, e logicamente os pedetistas e quem analisa os integrantes do seu partido, hão de reconhecer que o Ciro Gomes cometeu um grande erro. E eu falo isso com autoridade de quem? Das 4 vezes que ele foi candidato a presidente, 2 vezes eu votei nele. Porque eu considero ele um sujeito preparadíssimo, com experiência política e administrativa muito grande. No Ceará, deu um exemplo espetacular de como devesse ser a educação pública do nosso país. Então, por isso, eu lastimo o desastre que ele próprio colheu por não ter entendido de antemão que esta campanha começou polarizada e no seu transcurso continuou polarizada e polaridade ainda se encontra hoje, Osmir. Claro. Porque ninguém pode afirmar com absoluta segurança Quem vai vencer. quem vai vencer as próximas eleições. Até porque a indignação dos nossos eleitores com a nossa classe política é tamanha que de um dia para outro eles podem mudar de cabeça.
Eu vi da própria diretora do Instituto Datafolha que 6% dos eleitores decidiram votar da noite para amanhã do dia da eleição. Então, diante disso, Pode mudar o quadro. a disputa eleitoral ainda está em curso e cada um que cuide do seu quintal. Mas isso aí, essa pesquisadora não é pesquisadora, é quase uma vidente, né? Porque Aprofundou imaginar bem, né, a que pesquisa, eles mudaram naquele momento. Não, Isso é para justificar os erros que cometeram nas pesquisas. não, Mas, ô, Narciso, não, o Datafolha não cometeu erro. 14 pontos de diferença só Tá o número para a aí, realidade. Tem que Mas, discutir. Narciso, assim, Aí não tem como. você falou do Ciro, eu acho que o PDT aí, ele não entendeu o que o PT aprontou quando o Lula não foi apoiar o Ciro e lançou o Haddad. Ali ele preparou o partido para o próprio Bolsonaro. Ele disse que, na cabeça dele, e na minha que eu penso isso, ele disse, não, vamos colocar aqui, deixa esse Bolsonaro ganhar, que depois eu venho por trás e cresço. Com o Ciro talvez não seria isso. Então houve um recado dado ali e que nós não captamos, e a polarização ela existiu. E é onde que eu falava desde o início, se o PDT tivesse pensado naquele momento de fortalecer os mandatos de federais, de ter estrutura, pensando que talvez na próxima eleição já tinha um time preparado para poder governar o país, seria diferente. Então, acho que ali houve um equívoco do partido nisso. Agora, e manter a questão do Ciro, né? Sim, você há de convir o seguinte. Quando o Supremo, que o Lula tinha sido condenado na primeira instância foi condenado na segunda instância por 3 magistrados e foi condenado na terceira instância, no Supremo Tribunal de Justiça, por 5 magistrados. Então, aí foram 9 magistrados. Quando o Supremo, por questão de territorialidade, porque o Lula não foi inocentado, ele apenas disseram que não era a vara ali, a instância de Curitiba, não era para ter julgado. Pô, 5 anos depois. É porque eles disseram o único que pode derrotar o Bolsonaro é o Lula. E fizeram essa certa malandragem. Nós temos que convir isso aí. Uma né? filigrana jurídica. Eles chamam de filigrana jurídica. Filigrana, é isso? Eles inventaram esses termos também. Eu conheço outras coisas. Eu já. Aí já inicia essa polarização que o Narciso falou, se inicia por aí. Ô, Osmir, eu vi, dessa eleição, eu carrego uma mágoa muito profunda. Foi a eleição do senhor Sérgio Moro para senador da República. Eu acho que ele não merecia, porque a traição que o Sérgio Moro cometeu com o partido Podemos, e em especial com o senador Álvaro Dias, que foi quem o lançou politicamente, mostrou que ele é um sujeito de muitíssimo mau caráter. De muitíssimo mau caráter. E o fato dele ter julgado os processos da Petrobras no Paraná, essa discussão vem desde o nascedouro. Se você comete um crime aqui no Acre... Mas por que o Supremo não tomou a providência antes, rapaz? Que história é essa? Sim, mas sim. Sim. Depois que deixou 5 anos ser julgado por 3 instâncias. Aí é outra questão. Aí é outra questão. Aí é outra questão. É uma questão que nós sabemos. Hein? A realidade disso aí. Pois não, desculpa eu estar aqui. Não, Mas não é isso mesmo? Não é estranho? Claro que é estranho, né? Tanto que é estranho. Essa semana eu estava ouvindo um programa dizendo que o Lula tinha sido inocentado e tal, no programa. Né? Ele mesmo dizendo, né? E foi inocentado pela ONU, como se a ONU fosse uma área jurídica do mundo. A quarta instância. Não, a ONU não tem nada a ver com isso. Né? A ONU é política, diplomacia, é política. Tal. E estamos chegando ao final do programa, tudo que é bom dura pouco, né? Já queremos aqui agradecer ao
mais uma vez ao Osmir. Fique à vontade, Osmir, para as suas considerações finais aí. Não, eu só quero mais uma vez cumprimentar o Tchê. O Tchê eu convivo de alguns anos com ele. É uma cabeça brilhante. Tem? Nós quase toda semana sentávamos para discutir, tentamos montar uma chapa dentro da frente, né? De deputado federal. E o Tchê é um estrategista. Muito competente. A alegria minha é enorme ter estado contigo e, acima de tudo, por você ter sido reeleito. Parabéns. Obrigado. Doutor Narciso. Não. Eu quero dizer publicamente da satisfação de tê-lo na Assembleia, porque eu não sou muito adepto da tal da nova política, não. Eu acho que política e vinho, se forem bons, quanto mais velhos, melhores são. Se forem ruins, avinagram. Com certeza. É verdade. É verdade. Então, eu acho que você carrega a experiência, que você pode até... Quantos deputados novatos se elegeram agora? 12. 12. Metade. Quer dizer, quem sabe vocês não venham ser o farol, e espero que esteja sempre bem iluminado, desses novatos que estão entrando na Assembleia Legislativa, porque o governo do Acre, o governo de qualquer estado, depende também muito fundamentalmente da sua Assembleia Legislativa. Meus parabéns. Narciso, aqui, só um minutinho. Ele poderia ser, naquele livro do Roberto Campos, não a lanterna na popa, mas a lanterna na proa. O farol não, o farol... Na proa. Não por acaso, o Tchê já foi presidente da UNALI, a União Nacional do Sim, Legislativo. A gente deixou de explorar isso, e você não... E ele é atual secretário-geral, e no próximo mandato, como ele não pode ser reeleito, ele vai continuar sendo geral, só que agora tesoureiro-geral, o homem da grana. Tesoureiro. Isso, tesoureiro-geral. Enquanto isso aí, o Daniel Cabral já preparou a charge a caricatura do deputado. Foi um prazer tê-lo conosco aqui, o Rapaz, deputado Luiz Tchê. Olha aí. Gostou da Rapaz, caricatura? eu gostei. O homem. Mas dá para guardar Valeu. lá no... Ele já está Vou adivinhando aí, mandar ó, fazer um presidente. quadro, eu ó. vou botar lá na coisa. Por enquanto sou presidente do PDT, né? Vamos ficar... Mas esse presidente aí, ele já está com outra intenção aí. Mas, já ó, tá primeiro, antecipando. eu quero agradecer assim, de coração mesmo assim, a todos vocês. É um privilégio aqui, Osmiro, Narciso, Antônio, estar com todos vocês aqui. Eu quero dizer que eu tenho muita gratidão ao povo acreano que me deu a oportunidade de estar o 5º mandato, nós vamos para o Penta. Através disso, eu consegui ir para a UNALI, a União Nacional dos Deputados Estaduais e a Assembleia Legislativa do Brasil todo. Eu fui 2 vezes presidente, 2012 e 2015. Tenho ainda a intenção de voltar a ser presidente, talvez 2023, 2024, vai depender muito dessa questão da Assembleia, para emprestar para a população acreana aquela experiência que eu tive. Né? Então, hoje, por exemplo, a UNALI ela é uma entidade conhecida mundialmente. Nós temos convênio com o Senado russo, é na China, com as cidades irmãs, é os Estados Unidos, é na Europa. Então, essas experiências que tem para cá, por exemplo, eu estive agora nos Estados Unidos discutindo e os deputados estaduais lá são 7 mil, Narciso. E lá eles passam 6 meses discutindo o orçamento, que é a peça mais importante. Então, a gente precisa mudar, achando que da forma que tem. Então, eu tenho gratidão, quero agradecer de coração a todo o povo acreano que me deu mais esse mandato e, como diz outro, acredite, pode contar comigo. E a você que está em casa, muitíssimo obrigado pela audiência. Foi um prazer também recebê-lo aqui. Deputado, parabéns pela vitória, 5º mandato, né? O senhor é pentacampeão já. E boa sorte nessa disputa aí pela presidência da Assembleia Legislativa. A gente volta, se Deus quiser, na próxima semana com mais um bom tema de seu interesse, de interesse do nosso povo e de nossa gente. Muito obrigado pela audiência. Boa noite e que Deus possa nos conceder uma semana abençoada. Boa noite.